Bom dia! Bom dia, galera! Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos Bom dia a entrar. todos! Vamos ver aí, esperar o pessoal entrar, né? 10 horas em ponto. Vamos ver ninguém até agora. Ninguém ainda, todo mundo Ninguém. dormindo. Vamos esperar. Estão Vamos ver se. meditando na live do pastor. O pastor ainda está. Deve estar aí tomando café. Vamos ver aqui quem vai entrar. Vamos ver. Primeiro a entrar e ganhar um brinde. Opa, Ó, Marcele! Marcele! Entrou. Quando eu ia falar Marcele, você é meu primeiro. Ela entrou. Cara, eu tava pensando em falar nisso. Ela vai entrar, vai ganhar Ela um vai ganhar biscoito. um biscoito. Um biscoito aqui em É, casa, pode vir aqui. pode vir, Marcele, tá? Você ganhou um biscoito por Um ser. biscoito. Agora das 10 horas até as 18 horas, tá liberado você vir buscar seu biscoito. Mas é no portão. No portão. Não é o pacote não, tá? É um biscoito. Porque não pode ter aglomeração aqui em casa. Vamos lá, enquanto isso nós com o famoso cafezinho, beleza? Vamos tomando café aí, Vamos Jorge, tomando café porque a pessoal, gente... Olha lá, pessoal, quem entrou? Ah não, Marcelo Marcele ainda. ainda. Marcelo comentou lá. Ó, minha Vou irmã. cobrar, hein? Agora Ah, sim. agora você Minha irmã entrou. entrou uma chaga, né? Ué. Mas... Vamos Pensa. nós. De noite você vai ganhar um biscoito, Marcelo, lá na hora do culto. Cleide também. Cleide. Opa, Cleide acordou cedo. Acordou? É pra assistir o pastor? Tem que assistir o É, pastor, tá, velho. tem que assistir o pastor, rapaz. Maria acorda Rogério, bom dia. Rapaz, sempre Maria acorda primeiro, né, rapaz? Vamos investigar essa situação aí, que com esse tempo, o homem, nosso Deus, se um calor danado, o homem já dormir, Eu não vi o Rogério na live do pastor. nunca. Não, do pastor? Não vi. Rapaz! Isso é pecado mortal. Ah, se o pastor não entrou até agora, que deve estar conversando lá com ele, Só pode. chamando ele no cajado. Só pode, não é possível, cara. Vamos nós, vamos Não. nós. Marcelo, biscoitinho de chocolate, polvilho. É um biscoito, não é um pacote não, tá? Aqui eu só tenho um biscoito de sal. Então vai ele mesmo. Só tem aqueles quadradinhos só, não tem outro não. Ai, ai. Deixa eu botar aqui, acho que tem mais gente que entrou aqui, vamos ver. Creio, bom dia, Café. galera. O Maria. Rogério tá na igreja? Na Ele igreja? foi pro lugar errado? Fala com ele que a live é Não. aqui na internet. Rogério? Rapaz, o cara tá crente mesmo. É. Daniele Nascimento. Daniele. Ei, Dani. Daniele fica postando a casa dela lá, tem que ir lá na casa dela um dia Temos desse. que ir lá. Passando Um essa dia. quarentena, eu acho que a primeira casa que eu vou visitar vai ser Daniele Nascimento. Tem que ver, Né? tá Tem que postando bolo, ver. postando um monte de coisa na Pois casa é, dela. rapaz, essas coisas eu acho que tá estragando, que ninguém tá comendo. Só ela. O Wagner tá no Rio, né? É, Mas é isso aí. Vamos ver, vamos chamando aí o pessoal. chamando galera, temos 5 pessoas. Deixa entrar mais alguns, Vamos chamar. que é para continuarmos a nossa EBD. Mexendo no som. Ixi, Ele é a cara do som, aquele homem. é a cara. Deixa eu ver se eu. Tem que ver se eu consigo botar aqui. É, como eu falei, a gente vai fazer a primeira visita na casa da Daniela, tá, Dani? Prepara aí aquele bolo com café violento, tá? Medroso. Medroso, não é café medroso, não. É violento que eu falei no sentido dele ser pouco açúcar, tá? Café valente, só explicando aqui, é aquele cafezinho que vem só, sem nenhum acompanhamento. E o medroso é o que vem com seus amigos, né? Bolo, misto, queijo, Como eu falei, e todas essas coisas aí, beleza? tem que ir lá. Olha lá, vocês que pensam. Tem que ver esse negócio aí, ô Jorge, porque já viu, Não, né? não, nós temos que olhar isso aí, que essas pessoas estão em casa, rapaz, deve estar fazendo tanta coisa, cara, gostosas. Deve estar mesmo. E Possível. infelizmente a gente não pode ir lá, né? Compartilhar um momento agradável ao Senhor. Eles estão com muita, muita saudade da gente. Rapaz, eles estão com tanta saudade da gente que deve estar fazendo essas coisas, imaginando, pô, se o Leandro Juarez estivesse aqui, mas um dia vai chegar.
Um dia vai chegar, tá? Ana Luísa Nascimento, olha, Paula, Paula empresária da Chave, beleza, empresária da empresária do beleza. chocolate. Chocolate? É, você não Rapaz, comeu não não sabe. chocolate da Ana? Não. Ah, vou Rapaz, levar um depois. acabou, mano. Poxa, Acabou. Rapaz, que chocolate bom, é, hein? Leandro? Nossa. Eu Meu Deus do recomendo. céu. Você que não comprou, perdeu. Ó, minha mãe. Minha mãe entrou Sua aí, hein? mãe? É, É? minha mãe. Ó, Vai. Fala alguma rapaz. coisa errada de mim aí agora? Fala aí, você tá falando aí de mim, fala. Ai, ai. Vamos nós. Vamos lá. Você é mais conhecido como Zico, né? É, na família. Zico. Fica espalhando essas coisas não. Ah, Fica rapaz, um espalhando. sobrenome desse aí, Leandro, é sobrenome de Vitória, cara. É de Vitória É, mesmo. rapaz, sobrenome que só a massa que tem, É, rapaz. fica espalhando que isso aí, né? Isso aí é Não, só pra, né? Fazer o quê? Uma cuca? Que vou isso? fazer uma cuca. Que Não isso? sei. Que é isso, cuca? Cuca, nunca comi. Nem Nem sei o que eu que nem sei o que é. é isso. Cuca. Cuca é aquele. Cuca que eu sei é do sítio de Capão Isso, Amarelo. sítio de capão amarelo, aquelas coisas. Tinha lá. Cuca. Boa, Dani. É, Faça boa. isso aí. Faça aí como? O que é isso Eu não? não sei, então eu não tenho como falar se é bom ou ruim. Faça isso aí e me convide, tá? Ou deve ser, ele deve ter botado errado. Acho que é a muqueca do. Ah, muqueca. Aquela grandona lá, Aquela né? Vamos grande. fazer propaganda aqui, senão. Não, 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 não pode. Não pode, não pode. Mas acho que era isso que ela queria Com dizer. certeza. Com certeza. Tati! Tati Ei, Barreto. Tati! Bom dia, Tati. Bom dia, bom dia. Ó, Wagner da Vaguinho, Silva, ó. Diácono, ó. Diácono Giacomo. Wagner. Ó. Giacomo Wagner. Wagner, tô querendo uma água. Rapaz, vamos lá, Vamos 13 lá. pessoas, Já né? dá, Já já. podemos já Já tem começar. sala, já tem Já tem couro. sala, já. Já tá em couro já. Vamos nós, galera. Vamos nós, pessoal. Vamos, lição número 8. Né? Ela tem como título o Evangelho todo para o homem todo. Vamos estar meditando, né, e debatendo um pouco sobre esse assunto que vai abordar a passagem da Bíblia muito interessante, de muito conhecimento para as nossas vidas. O versículo-chave desse texto está lá em Mateus 35, Mateus 9, 35 e 36. Mateus 9, 35 e o versículo 36. E diz assim, ó, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando toda enfermidade e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelha sem pastor. Beleza. É, aqui, antes da gente entrar na lição da revista aqui, né? A gente só tem uma reflexão. O Senhor, não sim o fato de curar, mas acima de tudo, o Senhor teve compaixão daquelas pessoas. Em primeiro lugar, vinha a compaixão do Senhor, a preocupação no ser humano, no próximo. A cura era normal, porque ele é o dono da solução, ele era a solução. Ó, ele era a solução e é a solução, né? Então, assim, o principal também era a compaixão que ele tinha. O Senhor não simplesmente curava, não simplesmente transformava, mas antes disso tinha compaixão, tinha misericórdia e ele tem o amor, né, por todos nós, por todo ser humano. Então, não foi diferente naquela época ali. E a revista ela fala assim, ó, eu vou na introdução aqui, diz assim, em Mateus, né, 9, 35 e 36, é um excelente resumo da atividade de Jesus ao longo dos 3 anos que andou por Israel. Seu ministério foi completo ao combinar o ensino, a pregação e o socorro físico, de modo perfeito, movido pela compaixão das pessoas. Isso aí fala, né, o que eu acabei de falar aqui. Ele, e como em outras lições que nós vimos, um ministério de curto espaço, né, curto tempo, e ele não desperdiçou, e ele aproveitou todo esse momento
para anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas e demonstrando, né, o carinho, o amor e a compaixão por essas pessoas. Aí aqui diz assim, ó, pode ser contado cerca de 30 milagres realizados por Jesus ao longo dos evangelhos. Desses, 20 foram em socorro às necessidades físicas das pessoas, curando-os e por 2 vezes ressuscitando. Não é à toa que a fama de Jesus o precedia, até entre os excluídos da sociedade. 10 leprosos procuraram Jesus em busca de cura. Ao curá-los, Jesus os enviou a cumprirem os ritos que a lei de Deus impunha aos leprosos purificados. Mas apenas um deles voltou para agradecer e glorificar ao Senhor por sua misericórdia. Jesus tem poder para curar pessoas e não exigiu nada em troca por isso. É, é interessante isso que a gente leu aqui, essa última parte aqui que eu, né, até grifei aqui. Jesus tem poder para curar. É interessante que ele não exige nada em troca. O Senhor ele não faz nenhuma troca, o Senhor não faz nenhuma exigência. Ele fala, eu vou realizar isso na sua vida, mas se depois da cura você fizer isso. Até porque sobre essa passagem aqui dos leprosos, eram 10 leprosos e um só voltou para agradecer. Antes de tudo, o Senhor teve compaixão, o Senhor teve misericórdia, o Senhor teve amor pelas pessoas. E foi assim, eu acho que se fosse um de nós, a gente ficaria bem cabisbaixo, ficaria bem chateado por não ter o agradecimento do outro lado. E aqui fala que foram 10 e apenas um voltou. Mas o Senhor não deixou de ter compaixão, não deixou de ter misericórdia daquelas pessoas que foram curadas. E trazendo hoje para nossas vidas, e é exatamente isso. Às vezes, há muitas pessoas que querem realizar coisas, que querem realizar favores, mas com segundas intenções, com outros interesses. O Senhor ele não exigiu. O Senhor ele apenas teve compaixão. Ele teve amor pelas pessoas. É interessante que o Senhor ele gosta de abençoar, como eu falei no culto de quinta-feira. O Senhor ele tem prazer, o Senhor ele se alegra em realizar o impossível nas nossas vidas. Ele faz isso por amor. E quando você faz por amor, né, tudo é melhor, tudo é essencial, tudo é mais gostoso na sua vida. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas realizando favores, fazendo algo beneficente, mas querem ser reconhecido, querem ser visto, querem ser olhado pelas pessoas, como se aquela pessoa tivesse o poder de fazer, como se só ela pudesse realizar aquilo, como se estivesse falando assim, tivesse a gente vê isso direto, com celular e postando, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, como se a glória fosse para ela, como se tudo que ela queria ali fosse a glória. Ou né? É como? É exatamente isso. Mas Jesus ele não queria nada disso. Jesus ele não exigia nada disso, era apenas o amor. E quando há um amor dentro de nós, é automático você ter misericórdia e você querer fazer o bem para o próximo. Bem, eu tava. Esse monte de live que tá tendo aí, né? Esse Só monte de live coisa aí. agora. Aí você fica em casa assistindo algumas lives. Aí eu tava assistindo a live do Thiago Brunet, né? E ele falou uma coisa interessante. Ele falou a diferença de empatia e compaixão. Uhum. Né? A gente tá falando sobre compaixão, o texto fala sobre compaixão. E falou o seguinte, que empatia, todo mundo sabe, que é se você se colocar no lugar do outro, né? Você tá lá, você vê o sentimento da pessoa e tal, é se você se colocar no lugar dessa pessoa. Só que ele falou que compaixão é algo a mais do que a empatia, é o que Jesus sentia. Ele sentia compaixão. O que é compaixão? É você sentir a dor do outro. Não é só se você se colocar no lugar do outro, é você sentir a dor do outro. Né? Se você realmente ver o porquê que aquela pessoa está sofrendo e você sofrer junto com ela. Então Jesus, nesses 10 leprosos, em nenhum momento ele pediu, perguntou, igual ele fazia com os outros. Uhum. Assim, o que vocês querem que eu faça? Ele sabia que eles estavam leprosos.
né? O que vocês querem que eu faça? Eles já chegaram, tal, perguntaram, falou, não, vai lá e fala com o Sacerdote. sacerdote lá que ele vai curar você. No mesmo momento que eles estavam indo, eles foram curados. Jesus se compadeceu deles, né, naquele momento ali e curou, né? Uhum, Mas ele não estava querendo, porque eles já estavam indo. Então Jesus curou eles indo, né? uhum. Não foi ali naquele momento ali, falou assim, ah, vou te curar, levanta e tal, não. Eles já estavam indo. Jesus foi, vou curar. Então ele sentiu compaixão para aqueles 10 homens ali que estavam sendo com lepra, né, leprosos. Sentiu compaixão, você, pô, vou curar eles, né? E é interessante, né, você falou, não só colocar no lugar da outra pessoa, mas também sentir, né, o que aquela pessoa está passando. E Jesus, por ele ser Deus, por ele saber de todas as coisas, ele sabia que aquelas pessoas, a maioria ali, 90%, não ia vir, né? Como Deus ali no momento, ele não sabe, ele já sabia. Mas mesmo assim, o Senhor teve compaixão, o Senhor teve amor. E às vezes a gente coloca nos colocamos na condição errada. Ah, eu não vou fazer isso pelaquela pessoa, eu não vou ajudar, eu não vou fazer porque aquela pessoa não se procura endireitar. Ah, porque aquela pessoa pensa assim de mim. Ah, eu não vou fazer isso porque, né, colocando no nosso interior, aquela pessoa não tem favor nenhum, não tem nenhum interesse na minha vida. Então a gente tem esse pensamento. Resumindo, eu só vou ajudar porque eu sou ajudado. E Jesus não fez isso. Jesus era espontâneo. Não, eu tenho compaixão, eu vou ajudar. Quando a Bíblia relata muito bem quando aquele jovem rico chegou e perguntou, Senhor, o que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? E o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor olhou, né, o Senhor amou ele e falou, vende tudo que tem e divida com os pobres. E aquele moço virou as costas e saiu. Não estou querendo falar em relação ao fato ali que aconteceu, mas a posição de Jesus. A Bíblia fala que o Senhor o amou. E trazendo isso, por mais que muitas vezes a gente fala não para o Senhor, a gente deixa o Senhor de lado, mas o amor dele continua a mesma coisa. Ele continua nos amando, ele continua tendo misericórdia de nossas vidas. Que nem Isaías fala que os nossos pecados, né, os nossos erros, a nossa forma errada de andar é que faz separação entre eu e Deus. Então ele permanece no mesmo lugar. O Senhor ele permanece amando, tendo misericórdia, tendo compaixão de nossas vidas. É nós que fazemos as coisas serem erradas diante do Senhor. E aqui fala também sobre a questão de, foram 30 milagres, né? Cerca de 30 milagres de Jesus. 20 deles foram de pessoas, para pessoas, né? De cura, de alguma coisa em relação a pessoas. Ele fala que foi realmente ao corpo, na mente e na alma. Então, Jesus a todo momento ele quer tratar tudo da nossa vida, tudo. É o nosso corpo, é a nossa alma e o nosso espírito, né? A nossa mente. Por quê? Porque se a gente tratar só o corpo, não vai adiantar. Ah, foi curado do corpo. Ah, é o paralítico. Ah, beleza, vou andar. Mas se ele tratou a mente, não tratou a alma, e não foi salvo, ele não entendeu o porquê daquilo ali, não vai adiantar de nada, né? Então, nós como cristãos, nós temos que ajudar o outro a também se curar dessas coisas, né? Da mente, da alma e do corpo. Porque se Jesus ele tinha uma preocupação tão grande com isso, nós também temos que ter. E uma coisa que às vezes a gente faz muito é prometer para as pessoas as coisas, né? Jesus ele não prometia nada que ele ia curar, ele curava, né? Ele chegava para alguém lá e falava assim, ó, faz o seguinte, eu prometo para você que amanhã eu curo você. Não, não tem essa. E a gente, muitas das vezes, a gente promete muitas coisas para as pessoas, muitas coisas para a gente, e esquece de agir, esquece de buscar aquilo, né, naquele dia, né? Porque promessa é uma coisa que até político tem, né? Se a Uhum. gente conhecer os políticos hoje aí, vai começar agora o ano de eleição, nem sei se vai ter eleição, mas acho que vai ser esse ano, né? Mas vai começar os políticos prometer um monte de coisa para você, né? Qual político que prometeu, às vezes, que cumpriu? Poucos, se vou botar. É, Então, promessa é isso.
você promete. Se você vai cumprir, você não sabe. Então, se a pessoa vem até você querendo uma ajuda e você promete a ela que vai ajudar, cara, ajuda ele naquele momento, né? Jesus é assim. E interessante, como você está falando sobre promessa, Jesus, um exemplo, as pessoas hoje em dia, como você falou, promete, mas se a gente for parar para pensar, é uma promessa baseada na condição de outra pessoa ainda, que depende, Uhum, né? sim. Essa promessa minha que eu faço, Leandro, semana que vem nós vamos resolver essa situação, mas é uma promessa que eu vou depender de alguém para que essa promessa aconteça. E para ver se você vai chegar Se também vai semana que chegar, vem. entendeu? É uma coisa assim que a É gente, atemporal, vamos botar assim, exatamente, né? a gente não pensa, mas Jesus não, Jesus ele é o dono, ele é tudo, então ele não tem essa condição de depender de alguém, de depender de tempo, não. Ou ele cura hoje ou ele cura amanhã, não importa, como ele quer. E para nós, seres humanos, não é como nós queremos. Não é como nós queremos. Jesus é quando e como ele quer. Não existe esse limite para ele. E é como eu falei, às vezes a gente promete, como o Leandro falou, a gente promete muito e, e nós prometemos até para Deus, Senhor, vou mudar de vida, vou mudar a situação a partir de um Segunda. determinado. A partir do Sendo segundo. assim. Segundo nunca chega. E a gente depende muito, cara. A gente depende de condições, a gente depende de outras pessoas para que essa promessa se realize, sim ou não. Mas Jesus ele não depende de ninguém, Jesus ele não depende de ninguém. E ainda por mais que às vezes a gente está falando aqui, você, às vezes pessoas que estão em espera de uma solução, em espera de algo, eu tenho uma coisa a falar para você: o Senhor ele não depende de tempo, ele não depende de ninguém, ele não depende de condição climática, de nada para resolver. Basta o tempo dele. Basta o dia e a vontade para ele realizar, porque, primeiro de tudo, ele nos ama, como a gente está falando aqui. Ele tem compaixão de nossas vidas. Isso que é o interessante, isso que é o mais importante. O Senhor, independente do que a gente faz, do que a gente pensa, ele nos ama. Mesmo assim, ele tem compaixão pelas nossas vidas. Falar de promessa, só abrir o parênteses rapidinho. A gente estava ali, né, que a gente está no projeto fitness, né? Sim, sim, Eu, claro. mais Brígida, né? Brígida está aí, A né? Cristo aí, ela Brígida tá. está numa pegada aí Tá, bacana. E rapaz. a gente vai no barco, né? Eu, Marcelo também tá aí, de Eu vez em só quando fui um fala. dia. Você também tá osso. Então aí a gente estava andando lá ontem e o irmão, né? O Ah, irmão. Marcelo sabe quem é Brígida, o irmão. o O irmão irmão. nosso aí. Assim, ó, segunda-feira eu Ah, vou é? conversar com você. Segunda, Segunda, amanhã? segunda, mas só que foi ontem, né? Ele podia ir hoje também, né? E Ah, Brígida com sim. certeza deve ter ido. Ela falou que ia hoje, 6 horas da manhã, não sei se foi. Mas, tipo assim, segunda-feira. Segunda. Vamos ver. Prometeu. Vamos ver se segunda-feira a gente vai ver Ei, esse irmão, irmão. irmão aí, esse irmão lá. Irmão, toma Rapaz. tendência, irmão. Então, essa questão de promessa que é muito complicado. Na Bíblia fala, se você promete, não tarde em cumprir, né? Exatamente. Porque E como você falou, Deus, o Senhor, Deus, ele faz as coisas, ele traz a cura, ele trata o ser humano por completo. Não só o corpo, mas ele, corpo, alma e espírito. E a gente tem uns detalhes aqui nessa revista que nós vamos basear muito nisso. Tem até uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, que é da situação da mulher samaritana, que a gente vai ver isso, né? Que ele tratou ela por completo. E ele faz isso em nossas vidas. Se a gente for olhar, o Senhor não só tratou aquelas pessoas, não só curou, não só expulsou os demônios das pessoas, mas como ele fazia um tratamento geral no espírito, no interior das pessoas. Na revista tem no tópico 2 aqui, até como título aqui, né, Resgata a Mente. O encontro de Jesus com a mulher samaritana é um bom exemplo de como o ensino de Jesus não era mera transmissão de informações. Ele derrubou preconceitos e tornou o conhecimento de Deus acessível até os mais vulneráveis da sociedade. Jesus ensinou tanto a uma mulher pobre e samaritana, quanto ensinou a um mestre de Jerusalém. Falando aqui, Jesus ele não fazia, né, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor ele tanto falava com o mais pobre, com o mais rico, com o mais
sensato ou contra aquele mais insensato da sociedade. O Senhor ele não mudava, ele não tinha duas caras, mas o Senhor ele permanecia a mesma pessoa. E esse encontro com a mulher aqui, foi até eu comentei algumas coisas durante a semana, né, no grupo do jovem, um encontro fantástico. Eu estava até olhando sobre esse encontro aqui. O Senhor, ele tratou aquela mulher, cara, assim, foi um encontro que quebrou muitas barreiras, que quebrou muitas tradições, que quebrou tudo ali, que houve uma transformação, como a gente está falando aqui, não só física, quanto espiritual, quanto emocional, tudo na vida daquela mulher. E antes que era uma mulher desacreditada, né, passou a ser uma mulher acreditada, que foi esse encontro ali com a mulher samaritana. Uma coisa interessante sobre isso aí, ô Juarez, que a gente pode pegar pra gente, que a mulher samaritana ela tinha um conceito sobre a Bíblia, né? Sobre Uhum. o entendimento sobre que só tinha um Velho Testamento. Aí até falou Sim, sobre esse aqui é um poço, né, de Jacó e tal. Ela tinha um entendimento bem superficial sobre a sim, palavra e tudo. E Jesus, em nenhum momento, ele chegou e confrontou aquela mulher de forma, né, de falar assim, não, é isso, aquilo outro, não sei o que, blá, blá, fala isso. Não, ele só deu entendimento a ela de forma que ela entendesse o que ele estava querendo dizer. Né? Então, levando para os nossos dias, muitas vezes nós, por entender algumas coisas, não tudo, né? uhum, Por entender, e a gente vê que outras pessoas não entendem do mesmo jeito, a gente quer botar de goela abaixo alguma coisa que a gente sabe, para a pessoa não uhum, saber aquilo que a gente sabe. verdade. E em vez de falar na linguagem deles, né, falar de forma, igual Jesus falava várias vezes em parábolas, para que as pessoas entendessem, e às vezes acaba a gente sendo um crente chato, Uhum, porque a gente fica na Bíblia, não sei o que lá no hebraico, lá no não sei o que, diz isso, é, lá na aramaico, a pessoa não quer saber disso. Né? A pessoa quer saber o realmente o essencial. essencial para mudar a vida dela. É o que Jesus Uhum. fez com essa mulher samaritana. E foi uma questão, a quebra de barreiras, que a gente for olhar, é uma mulher samaritana, Jesus judeu, e aqui o autor deixa bem claro aqui quando ele estava, por que uma mulher samaritana? A gente for olhar as situações, as condições ali que levou esse encontro, e o Senhor passou, e os seus discípulos foram comprar comida, e Jesus agora encontra com uma mulher samaritana, o Senhor judeu. Se a gente fazer um resumo aqui, né, às vezes muitos não tem nenhum porquê. Tá, mas por quê? É um homem e uma mulher, e ainda mais judeu e samaritano conversando. Porque não, eram dois povos que não se davam. Né? Fazendo um resumo aqui, depois da morte do rei Salomão, foi dividido duas tribos, do norte e do sul, e aí os samaritanos eles foram considerados, né, foram para o exílio, só fazendo um resumo aqui para a gente entender melhor. E o povo se misturou com outras culturas, se misturou com outros povos, e então os judeus olhavam o samaritano dessa forma, menosprezava, porque tinha saído da linhagem, se misturou, virou um povo, né, misturado. Então tinha também, tudo isso influenciou até chegar esse momento. Então tinha essa rixa entre os dois, as duas tribos. E Jesus judeu. E aí, e outro, por ela ser mulher também. E a gente for olhar a história dessa mulher, uma mulher que não tinha aquele caráter na sociedade. E esse povo agora, e Jesus agora está conversando com a mulher samaritana, num poço, e interessante que, como eu já até falei, né, em outras EBDs, era um horário de meio-dia, entendeu? Deserto, só para a gente ter uma ideia, gente, era um horário de meio-dia e não era comum ir buscar água no poço meio-dia. Os judeus tinham a contagem, né, de horas baseada em 12 horas. É, Começava a contar de 6 horas da manhã, 9 horas e o pôr do sol. Então, e tinha esse trabalho de buscar água era um trabalho das mulheres, era um trabalho das mulheres. E então elas ou iriam de manhã ou iriam no final do dia. Por quê? Porque o sol estava mais calmo, né? O sol não estava tão escaldante. E essa mulher estava ali meio-dia.
né? Já viu aquela história quando as pessoas falam, estava ali na hora errada, né? No momento errado. Ali era no momento certo, na hora certa para ver esse encontro. E o Senhor sabia de tudo, porque Ele era Deus. E então essa mulher estava, e ali houve um confronto, esse encontro, que derrubou muitas coisas. E ela naquela visão, né, de que não se falava, não se podiam falar, e Jesus pede água a ela. Então, quando o Senhor pede água a ela, ela fala, por que o Senhor judeu me pede porque eu dou água? E aí a gente sabe daquele encontro que o Senhor fala que Ele é a água da vida, se é água você nunca mais terá sede. E aí entra no que você falou, que Jesus ele faz uma restauração, uma transformação em geral, não só físico, mas espiritual, emocional e tudo. E o Senhor falando de coisas espirituais, né? O Senhor falando ali de coisa eterna. E a gente vê que ela tem ainda um esforço, e ela fala, Senhor, mas me dá dessa água para que eu não volte mais a esse poço. Para que eu não volte mais a esse poço. Por quê? Porque o momento era castigante, era um sol do deserto. Era no horário que o sol brilhava mais, esquentava mais. E nesse horário era o costume de todas as famílias estar reunidas para uma refeição. Era um horário que todas as pessoas estavam nas suas casas, nas suas tendas. E aquele horário não era o horário ideal para buscar água. Não era o horário ideal para uma mulher ir buscar água. E então eles começam a ter aquele diálogo e Jesus ali conversando e ele começa, aí então ela começa a entrar, ela começa a tentar dialogar de uma forma espiritual, não Senhor, porque isso aqui foi o poço que o nosso pai Jacó cavou, e eles começam a questionar sobre a adoração, não, a adoração tem que ser, Jesus fala, né, que a salvação vem dos judeus, aquela coisa toda, e há um diálogo, há um confronto muito grande, há um esforço dela de entender, e até então que Jesus ele começa a fazer a transformação na vida daquela mulher. E aí os discípulos chegam e começam a olhar naquela conversa. Então imagina assim, a cara dos discípulos, não falaram nada, mas ficaram ali se auto-questionando, né? Por que os dois estão conversando? Não pode, não pode conversar, não pode. Às vezes nós trazemos isso para nós. Não, você não pode ir lá pregar para a prostituta. Não, você não pode ir lá pregar para o traficante. Não, a igreja não pode abrir determinada situação para isso. Né? Houve até um caso lá na nossa igreja, né? Da igreja abrir para essas, né? Para o antigo náutico, que passou, vira e mexe, falam isso, e teve pessoas que foram contra, né? Teve pessoa que foi contra isso, não pode, essas mulheres vão entrar aqui. Não, a gente tem que ir, o evangelho tem que ser pregado, a transformação ela é para todos. Jesus, o amor dele foi para todos, e isso que nós temos que ser. O amor é para todos, a compaixão é para todos. E então aquela mulher ela começa, né, a entender, e Jesus pergunta, né, uma pergunta que destrói ela, porque Jesus já sabia da resposta. Vai lá, chama teu marido. Ela fala que não tem marido, e nessa hora que Jesus pega ela e começa a direcionar a vida dela. Até então que ela vai à cidade e chama aqueles homens, e as pessoas acreditaram nela. Acreditaram e vieram. Ela fala que encontrou o Messias. Olha a transformação. Eu encontrei o Messias. A gente for olhar, dois povos que não se falavam. Tinha raiva um do outro. E agora ela chega e fala, não, eu encontrei o Messias. O mais interessante é que, igual Jesus quebrou barreira com ela quebrou barreira com a Com a sociedade. sociedade, exato. Porque, A partir da transformação. porque Jesus quebrou barreira de estar falando com a mulher ainda samaritana. Uhum. Né? Aí ela que não falava com homem nenhum, que não podia e não tinha autoridade nenhuma para falar, ela saiu daquele momento, saiu correndo, deixou até o balde dela lá, Deixou o cântaro, tudo. tudo lá, e foi lá falar com os caras, falou assim, cara, vai lá que é ele. Encontrei o Messias. Vai lá, Falou ele. tudo a minha vida. Então, aí o pessoal falou assim, pô, viu nela que ela estava falando, então ela mesmo quebrou. E a gente, da mesma forma, é uma cadeia, né? Uma sequência. Uma sequência, uma corrente, uma coisa vai ligando a outra, e as pessoas acreditaram e foram até lá. Então, assim, Jesus ele transforma por geral, Jesus ele cura, ele trata da dor física, ele faz aquilo, o sobrenatural acontecer, aquilo que os nossos olhos físicos conseguem enxergar, mas ele também ele trata por completo
que está lá no nosso coração, aquilo que está lá no nosso interior, e ele trata por completo, como foi o caso dessa mulher que na sociedade, na época, se hoje tem essa grande barreira, então imagina na época, tinha essa barreira, o Senhor tratou exatamente ela, então estava ali na hora certa, no local certo, para que houvesse uma mudança e uma transformação, para que ela, né, pudesse evangelizar toda aquela situação ali. É que Jesus ele não curava a pessoa, sou curado fisicamente. Ele queria curar o interior da pessoa. Ele não, não, para ele era fácil. Até hoje é fácil curar, né, para pessoas, né, em vez de câncer e tal, mas ele quer mesmo é curar o coração de gente, Uhum, porque muitas vezes as pessoas não são curadas fisicamente, mas são curadas na alma e na mente, né? exatamente. Elas entendem o propósito de Deus para a vida delas. E aquela debilidade, por você estar debilitada, não impede dela ser salva. Não, Entendeu? jamais. Porque Jesus tem um plano para cada um de nós. Sei que é sofrido muitas vezes, né? E é uma certeza que todos nós temos, né? Que um dia nós vamos estar com o Pai. E será que, gosto de estar falando hoje, será que nós estamos preparados para quando É, vir o anjo da morte passar pelas nossas casas? Será que a gente vai estar com sangue, né, nos nossos umbrais, das nossas uhum, portas, no sangue agora vertido na cruz que está no nosso coração? Será que a gente vai estar preparado para isso? Porque Jesus ele quer mudar totalmente nosso corpo, nossa mente, nossa alma. Se a gente só cura só o corpo e vai fazer igual aqueles 10 leprosos, nós vamos embora. Ah, fui curado, pô, glória a Deus. E nem vai vir agradecer, vai falar a Deus, mas amanhã uhum. já não lembra mais o que aconteceu, né? Mas se você tem uma restauração mental e na alma, essa gratidão dura por eternidade. É interessante, e às vezes muitas pessoas, a maioria das pessoas, só querem receber a cura física, querem receber aquele milagre que vai satisfazer ela na sua vida, na sociedade em si. Mas o principal, que é a cura, né? A cura da alma, a cura interior, né? Essa cura muitos de nós deixamos de lado. E aí, às vezes, né, Deus cura a pessoa se livrou, né, vamos ficar bem mais fácil, a pessoa se livrou de um acidente, ou a pessoa sofreu um acidente, e um acidente que não tinha chance nenhuma de sobreviver. Até naqueles momentos a pessoa se apega em Deus, mas o tempo vai passando e a pessoa vai se esquecendo, a pessoa vai deixando até um ponto que a pessoa esquece por completo. Mas aí entra a história, a gente só se interessa na cura física, no momentâneo, mas a cura individual, a cura interior, a cura da alma, aquela cura que vai te trazer uma salvação, que vai te trazer um entendimento melhor de Deus, essa não, essa eu vou deixar. É como se eu olhasse para Deus, eu tivesse visão, eu na terra e Deus lá no céu, e o Senhor enviasse uma ordem que eu curasse, mas eu até Ele não. Isso aí nós vamos deixar de lado, que o principal eu já tive. Aqueles 10 leprosos, um voltou, agradeceu. Um voltou para ter um encontro agora restaurado, para ter um diálogo com Deus. É, eu tento imaginar, né, porque a Bíblia ela é escrita e às vezes a gente tem uma dimensão daquilo que foi escrito ali, mas eu tento imaginar o momento, né, a conversa daquela pessoa que foi restaurada. Até porque os leprosos eram pessoas rejeitadas e era largado, né, numa situação para morrer aos poucos, uma doença que não tinha cura. E aqueles leprosos foram curados e um voltou. Então imagina a conversa que aquela pessoa teve com o Senhor. A Bíblia fala que ele voltou, né, agradecendo, glorificando, beleza. Mas eu imagino a conversa toda, a conversa em si, o momento, a abordagem, o agradecimento, a forma de se render ao Senhor, porque ele reconheceu que aquele ali era Deus. Então imagina para frente a vida daquele moço, não só na vida física dele, quanto espiritual. E eu também imagino no outro lado, aquelas pessoas que foram curadas, dali para frente, como foi a vida daquelas pessoas em relação a elas e Deus. Porque uma coisa interessante sobre, igual ele está falando sobre resgate da mente, porque a nossa mente, a gente
acaba com a nossa mente fazendo coisas que não é para ser feito, né? Porque já está na nossa mente, a gente faz, e essa forma de gratidão, realmente a gente tem que mudar a nossa mente para isso. Porque se a gente acontece, às vezes a gente está falando sobre cura física, mas nosso agradecimento dia a dia que Deus faz com a gente, né? Jesus, ele dá, a primeira coisa que você faz de manhã, acordar, é um milagre, eu sempre falo isso. É um milagre de Deus na vida. Será que a gente agradece realmente mais por mais 24 horas que Ele está dando para a gente? A gente se volta para Jesus, para Deus e fala assim: Deus, obrigado por esse dia, né? Porque o Senhor me deste. Será que desses, vamos botar 10 pessoas, né? Vamos dizer, né? esses 10 leprosos, vamos colocar para a gente, essas 10 pessoas que acordam, quantos voltam para agradecer a Jesus pelo dia? E for olhar essa questão dos 10 leprosos, está falando que ele voltou. A gente, nós temos que dar, cara. Né? E voltar requer trabalho. Né? Não se você está seguindo, agora você tem que voltar. Ele voltou para agradecer. É que nem você está falando, você tem uma porcentagem que acordou. Quantos que agradeceu? Eu acho que as pessoas hoje em dia pensam o seguinte: Deus ele é obrigado. Não, eu estou no mundo, então as coisas vão acontecer naturalmente. Né? As coisas vão acontecer assim, naturalmente. Vai anoitecer, vai amanhecer, eu vou dormir, eu vou acordar, e vai ser Vou trabalhar, naturalmente. ajudar. Exatamente, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou ter, como se fosse naturalmente nas suas vidas. Mas se a gente tivesse dimensão de como é nossas vidas diante dos perigos a gente, que a gente está inserido, diante dos perigos, diante das adversidades, diante das setas malignas. Então, assim, se a gente tivesse dimensão de tudo isso, eu acho que a situação, né, eu acho que essa porcentagem que você falou aí seria bem mais diferente na forma de agradecer a Deus. Então, você tem na nossa mente, se a gente estiver tão ligado a isso, a gratidão a Deus fica muito mais sensível. Se eu for olhar o apóstolo que fala sobre o resgate da alma, fala sobre aquela situação lá em Mateus 4,17, né? Uhum, Que fala sobre levar o paralítico, né? Que sim, aqueles homens olharam aquele paralítico, aquela multidão de pessoas, você agora, como que a gente vai fazer para levar esse paralítico lá para Jesus, sabendo que Jesus era a cura? Ele pegou e botou em cima, em cima né, do do telhado, telhado, desceu, desceu, cara. sensibilidade, compaixão pelo próximo, E eu imagino né? aí que trabalho árduo foi aquele. Eu acho como a gente está falando exatamente, né, um texto aí muito interessante que aquelas pessoas, né, os amigos, parentes, eu não sei, né, quem eram aquelas pessoas ali, mas tiveram uma compaixão tão grande por aquele moço, e aquele moço, eu não sei se ele era como ele era tão querido da ponta das pessoas pegarem ele e mais valer, cara. Cadeira de roda, Cadeira de roda, você subir, destelhar a casa e descer aquele moço pela corda sem que ele sofresse nenhuma lesão também, nada, porque. Então, assim, a compaixão daqueles moços que a gente fala aqui muito na Bíblia, da compaixão que Jesus teve pelas pessoas, mas que entra nesse fato aqui da compaixão que aqueles amigos, né, tiveram por esse homem de a ponto de fazer todo esse sacrifício para descer ele até que ele Jesus. poderia muito bem, com certeza, como aquela multidão de pessoas estavam ali para ver Jesus, para pegar as suas causas, para entregar as suas causas a Jesus, para ser curados de alguma coisa, com certeza esses amigos também tinham, Com certeza. né? Uhum. Com certeza eles tinham Tinha uma algo causa para a ser resolvida. apresentar para Jesus ali, porque todos nós temos, né? Nós Com temos, às certeza. vezes a gente tem nossas causas, tem alguns objetivos para ser cumprido, algumas coisas, alguns, sei lá, algumas curas que Sim. a gente tem muitas coisas a apresentar, mas aí Abriram aqueles mão disso, né? abriram mão dos desejos deles, Sim. abriram mão deles para fazer o quê? Compaixão pelo próprio. Pô, ele não pode estar lá. Então a gente vai fazer o quê? Se ele quer, você sabe que o desejo daquela pessoa ali naquele momento era o paralítico. Pô, é andar, sabe que é o desejo dele. Pô, eu ando, entendeu? Então eu de compaixão, eu tive empatia por ele, falei, cara, eu vou ajudar. Então eu vou colocar ele, vou fazer de tudo para que ele tenha o desejo dele realizado, Realizar. que o pedido dele seja atendido. E o meu, depois a gente dá o nosso jeito. Pois é, abriram mão dos desejos, dos pedidos e não mediram esforço. Eu acho que se fosse outra ocasião, chegando
aquele moço ali diante daquela multidão, imagina o alvoroço que estava, né? Até porque Jesus estava ali, um homem que curava, um homem que libertava as pessoas do espírito imundo, liberta até hoje, né? Um homem que fazia as coisas sobrenaturais acontecerem. Então imagina o alvoroço, imagina a bagunça que estava em volta daquela casa, pessoas correndo, pessoas fazendo todo tipo de alarme. Aqueles moços poderiam olhar para aquele paralítico e dizer muito bem, ó, não tem como te levar, né? Não tem como. Mas eles olharam, pensaram e falaram, opa, tem uma solução. Vamos subir e agora nós vamos descer até os pés do mestre. E a gente vê que a situação foi totalmente diferente. E imagine a posição daquele paralítico, vendo os seus amigos abrindo disso. Será que ele não curou integralmente? Ou só foi a paralisia dele? Curou a mente dele, curou a alma, geral. por quê? Cara, eu estou aqui e veio pessoas me ajudar. E veio Jesus e me curou. Cara, o cara desse é grato pela vida dele toda e pelas ferramentas que Jesus usou, que foi aqueles amigos, para ele ser curado e mostrar aquelas pessoas que também que estavam ali, que não estavam crendo em eles, né? Que estavam ali só para olhar, que tinha muito curiosos, muitas pessoas aí que estavam querendo também falar mal de Jesus e tal. Então, Jesus precisou, ele sabia que ia acontecer aquilo, ele usou aqueles homens para fazer isso. Mas será que nós temos a possibilidade de ser usado por Jesus dessa forma, dessa maneira, para que o poder dele seja manifestado no meio da gente, no meio da igreja? E dá para a gente tirar outra lição também dessas pessoas que levaram o paralítico. A gente vê ali a fé que eles tiveram. Porque se tivesse dúvida na vida deles, eles não iam pegar a opção de subir, de destelhar a casa, subir aquele moço pela corda e descer aquele moço sem que ele acontecesse nenhum machucado, nenhuma coisa grave com ele. Então, acima de tudo, eles tiveram convicção da situação, eles tiveram convicção de Deus, assim como aquele paralítico voltou para agradecer, eles tiveram convicção, assim como a mulher samaritana, ela teve convicção diante da conversa que ela teve com Deus, a ponto dela ir até a cidade e fazer com que aquelas pessoas viessem, né, ter com Jesus. Então, assim, eles tiveram uma convicção, tiveram uma fé tremenda a ponto de, a gente não pode chegar ali, mas vamos subir. Assim como a mulher do fluxo de sangue também, eu não posso, né, chegar nele, mas se eu tocar na orla dele, eu vou ser curado. Assim como aquele centurião, não, o senhor não precisa ir lá, basta uma palavra daqui que ele vai ser curado. Então, assim, são coisas, são fatos que a convicção ela tem que ser maior em nossas vidas. Não vai mais, vamos arrumar um jeito. Uma vez eu presenciei uma situação parecida como essa, uma cachoeira aqui, e um grupo de amigos fizeram questão de descer o seu amigo paralítico, né, que estava ali na cadeira de roda, desceram, se eu não me engano, não sei se você estava, não sei, você estava, né, você viu? Então desceram ali, você vê a dificuldade que eles tiveram, cara, a ponto de cair no mundo do penhasco, mas eles desceram o cara até lá, para ele participar, e subiram depois. Então fizeram questão que ele participasse do churrasco com eles lá, perto da água. O mesmo privilégio que eles tiveram, queria que o amigo tivesse. Então é compaixão, acho que a palavra acima de tudo é compaixão, é amor pelo próximo, como você falou, não se colocar na condição, mas sentir o que aquela pessoa está sentindo naquela situação que ela se encontra. E dessa forma, igual eu peguei aqui, que é Marcos 2:6, que é questão de paralítico, que acontece muito isso. Mesmo nessa situação, pode ser pessoas que, igual a gente estava lá, a gente ficou assim, maravilhado com aquela situação. Mas tem muitos que falam assim, para que trazer um cara desse para cá? Vai ser peso, vai ser. O cara não pode andar, uma briga para subir esse cara. Tem muita gente que faz isso. Para que vai fazer isso? Deixa o cara em casa, não sei o que, um trabalheiro danado trazer um cara desse. É a mesma coisa que aconteceu aqui em Marcos 2, que fala sobre os paralíticos, que fala assim, no 2:6, estavam sentados ali alguns mestres da lei, né, na época, não foi? Raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser de Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que ele estava pensando e disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração?
Que é mais fácil dizer ao paralítico: aos seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Então, vai acontecer na nossa caminhada pessoas que vão falar coisas pra gente. Por Com que que eles estão certeza. fazendo isso? Pra quê? Que doideira é essa? Por que você vai deixar a sua vontade para fazer a vontade do outro? E Uhum. que isso é muito difícil da gente, porque a gente, às vezes a gente é muito egoísta, né? A gente só pensa na gente. Uhum. E muitos falam: pô, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas lá na frente a gente vai perceber o quão grande é o poder de Deus na vida daquela pessoa, porque usou a nossa vida, e a nossa vida vai ser transformada por causa disso. Porque imagine aqueles homens, né, que levaram esse para aí, depois não fala mais desses amigos, Sim. né? Mas pensou, a felicidade que eles ficaram de ter feito tudo aquilo ali E e, conseguir, e né, aquele conseguir o objetivo. objetivo. Ele fala assim: ele pega sua máquina, anda, e pegou e levantou e foi. Todo ficou atônito, todo mundo ficou desesperado e ficou maravilhado e atônito. Então, a nossa vida, quando a gente faz o bem para outra pessoa, sem olhar aquilo que Deus fazia, Uhum. cara, isso aí é um bem muito maior do que qualquer coisa, né? Porque, se falando nisso, né, fazer o bem sem olhar quem, Jesus, ele focava muito nisso, porque, até trazendo os dias de hoje, se ele for olhar e colocar diante de nós essa lista de quem nós somos, a gente não é merecedor de nada, cara. A gente não seria merecedor de estar acordado hoje, né? De estar, às vezes você está aí sentado tomando o seu café, ou às vezes está na cama ainda, né? No seu conforto. Você não seria, merecedor de nada disso se Jesus fosse olhar para a minha vida ou para a sua vida, olhar as coisas erradas, olhar as coisas que não agradam a Ele. Então, ele não olhava isso. Assim como ele conversava e como ele dialogava com as pessoas, né, de nome e renome na sociedade, assim também ele conversava com os excluídos. Então ele não olhava a forma errada que as pessoas viviam. Ele olhava, né, o interior, ele olhava o resgate da alma, ele olhava a cura, a transformação, não só física, mas ele fazia um pacote por completo. Eu imagino aquela situação, quando ele chega e fala: levante, pegue sua maca e anda. Cara, não sei como a dimensão assim, você olhar tão fácil. É como se eu chegasse você e falasse: não, pega esse celular e joga pra lá. Tipo assim, né? Vai, cara, levanta, pega sua maca e anda. Tão fácil, né? Então você vê o poder que ele tinha e que ele tem sobre a enfermidade, sobre os demônios, sobre as situações. E eu vejo assim, ele não olhava o erro, ele não joga na cara o erro. É como se, às vezes, eu não sei quantos já tiveram essa experiência, muitas pessoas têm essa experiência quando passa, né? Às vezes muitas pessoas falam: eu passei para a igreja. Não, passar para a igreja não. Quando a gente se converte a Deus, não converter uma religião, uma denominação, nada disso. Quando a gente se converte a Deus, aí as pessoas falam: agora, depois que fez tudo, agora você quer se tornar crente? Ah, depois que teve uma vida de imundícia, agora você veio? Mas Jesus ele não faz isso. Por quê? Porque se ele fizer o erro, todo mundo está na mesma balança. Todo mundo está na mesma balança. É como a pessoa, muitas das vezes a gente encontra pessoas que reclamam de político e dizem milhões, mas eu estou lá com um gato no meu padrão de luz, Uhum. né? Eu reclamo de fulano de tal, de senador, de deputado, de ex-presidente, de presidente, né, desviou milhões, mas eu estou ali na hora do caixa do supermercado, passou R$ 5 a mais para mim, eu fico quietinho. Eu fico quieto ali e não devolvo. Eu estou na mesma balança, estou pecando do mesmo jeito. Então Deus ele olha como um todo. Assim como ele olha dessa forma, ele olha também como um amor. E ele olhou para todas essas pessoas com amor, com misericórdia e transformou a vida dela por completo. Eu estava vendo um filme ontem, Paulo aqui, até verídico, né? O filme é sobre um cantor americano e a esposa dele tá com câncer, né? Aí
e ela clamando ao Senhor, e ele também, para ser curado do câncer. Até o primeiro momento ela foi curada. Aí depois voltou o câncer, mas voltou o câncer no corpo dela todo. E ela sofrendo tudo aí no hospital, ele com ela lá. Aí ele estava dormindo e ela acordou assim, no susto, e olhou para a cara dele assim, e pegou o rosto dele e falou assim: Eu fui curado, eu não sinto mais nada. Deus me curou. Aí eles ficaram tudo apavorados, assim, ela acordou toda Uhum. assustada: Deus me curou, eu não estou sentindo mais nada. Acredita que ele me curou, acredita. Aí ele saiu correndo para chamar o médico. Quando a gente voltou, ela tinha morrido. Então, tipo assim, Deus naquele momento curou ela, Uhum. mas curou a alma, curou Ah, as dores, né? Que a gente pensa assim, que ele vai curar e não vai morrer mais, igual fez com Lázaro. Mas Lázaro aham. morreu depois, Morreu. né? Não é Depois que morreu, Jesus né? ressuscita, que Jesus cura, Que a pessoa vai ficar que eternamente, a gente vai virar um Murra, né? né? Vai virar um Matusalém com Né? quase 1000 anos. Não, Ah, a gente vai morrer, mas ele quer a cura que ele faz, a cura da nossa alma, a cura da nossa mente, a cura do nosso corpo, é para a glorificação do nome dele. e para aquilo que vai permanecer mesmo depois dessa morte física, que é a nossa alma, né? O nosso espírito. E, e às vezes nós temos essa dimensão muito pouco vivida. Eu vou viver aqui, vou morrer, vou terminar. Quando eu morrer, não, quando você morrer não é que vai acabar, não. O físico, isso aqui, o corpo, né, a carne vai se corromper, ela vai voltar ao estado original, mas o nosso espírito não. Nós vamos continuar. E aí, Deus está nessa preocupação. Deus ele está nesse intuito de salvar a nossa vida por completo, de salvar a nossa vida de uma forma que a gente, né, nós vamos ver na conclusão, fala bem assim: ó, Jesus veio ao mundo para nos livrar da morte eterna por causa do pecado. Ele veio conceder vida eterna com Deus aos que creem. E a vida eterna que Jesus nos oferece é abundante, que nos transforma por inteiro. Então, é o que a gente está falando aqui. Ele veio ao mundo para nos livrar da morte eterna, né? Para nos livrar do sofrimento eterno. Então, foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio, para nos dar essa oportunidade, né? Para nos dar essa oportunidade dessa vida eterna, dessa vida que se tanto é falado, mas que um dia ela vai chegar, né? Para muitos já chegaram, muitos já tiveram esse encontro com Deus, e, e nós temos que nos precaver nisso, buscar a Deus, deixar Deus fazer o milagre por completo em nossas vidas. Não querer só o milagre do corpo, não querer só aquele milagre físico, mas pedir a Deus um milagre, né, inteiro. E quantas pessoas a gente conhece, quantas pessoas sabe, às vezes, de que foi transformado no interior, que nesse caso você falou ali, foi transformado, foi curado, né? Partiu para a glória. Então, é isso que é interessante. O interior, é isso interessante, o nosso interior, essa cura interna, essa transformação interna tem que ser mudado muitas vezes em nossas E hoje, vidas. como é celebrada a Páscoa, né? Que fala que é a ressurreição de Cristo, o pastor bem falou, e como está a ressurreição de Cristo nos nossos corações a cada dia, né? Porque a ressurreição tem que ser a cada dia. Igual eu falei, se acordar de manhã e entender que Jesus nasceu pra gente de novo, né? Todos os dias a gente ter essa gratidão por Jesus ter morrido e ressuscitado, né? Então hoje a Páscoa realmente é esse sangue que Jesus verteu e está em nós, Uhum. né? Então a cura, o milagre, a salvação vem através da nossa mente, nossa alma. Porque o corpo, como você falou, ele vai voltar ao pó, Vai. né? Ele vai voltar ao pó. E a gente vai fazer o máximo para cuidar dele, porque é tempo do Espírito Santo, né? Sim. Cuidar dele, não fazer nada que vai de acordo, contra a palavra do Senhor. Mas o que importa mesmo é a nossa mente, a nossa alma. A quem a gente está dando crédito, Aham. a quem a gente está dando momentos, prioridades. Será que realmente nesse momento de pandemia é realmente aquilo que a gente está fazendo,
de entendimento, de saber que Deus está no controle dessa pandemia, no controle de nossas vidas. E ou a gente está, faz igual aquele versículo, né? Deixa a vida me levar. Então, né? Então é meio complicado isso. Então, como que as pessoas estão nos reconhecendo como cristãos, né? Exatamente. Como que está sendo? E é isso, a gente está chegando, né, ao final e deixar bem claro, Deus, ele, acima de tudo, Ele nos ama, né? Mesmo a pessoa conhecendo ou não conhecendo, mesmo a pessoa tendo as suas atividades na igreja ou não, mesmo a pessoa que um dia, né, se desviou do caminho ou deixou o caminho de lado, mas ela ainda tem uma convicção que Deus existe, Ele continua amando, Ele continua amando. Às vezes as pessoas querem trazer uma palavra, querem trazer um evangelho dizendo que se você não estiver na igreja, Deus não te ama. Não, Deus ele te ama, cara. Deus ele te ama, independente da forma que você pense dele, independente da forma que você age ou não, ele te ama. Agora, outra coisa sim, né, dependendo do modo que a gente age diante de Deus, nós vamos se afastar dele, mas o amor dele continua. O amor dele, ele continua pelas nossas vidas. A vontade dele de nos abençoar é grande. O Senhor ele sente prazer, o Senhor ele se alegra à medida quando a gente quer receber Ele em nossas vidas. Então, acima de tudo, o amor, né, a misericórdia, a compaixão, fazer o bem, né, sem olhar a quem, fazer a cura, fazer o milagre, fazer a ajuda, sem pensar nada, sem exigir nada, sem ter segundas intenções. A gente já começamos a viver momentos aí de segundas intenções, momentos de política. E é o que mais a gente vai ver nisso. E é o que mais tem pessoas caindo nisso, caindo nas armadilhas de segundas intenções. E Jesus ele não fez nada disso. Jesus ele ia, encontrava com as pessoas chegavam diante dele e ele demonstrava o amor e demonstrava a cura. Então é isso que nós temos que ter, misericórdia pelo próximo, fazer as coisas por amor, né? Agradecer a Deus e fazer por misericórdia e fazer por livre e espontânea vontade. Então, você ora aí pra gente, aí a gente Vamos, queremos, né, temos um jogador lá do nosso time, né? Vale milhões aí, Breno. Breno, milhões de milhões. Foi Foi contratado. contratado aí, né? Só que agora entrou em férias, né? Entrou em férias, 115 milhões, nós contratamos ele. Wagner lá do Rio, Diego. As pessoas que entraram aí, quem mais está lá? Lucimar entrou. Lucimar, abraço aí, cara. Lucimar. Então, agradecendo a participação de todos vocês. Beleza? O Brito está aí. Agradecemos a participação aí, vocês que estavam aí assistindo, tá? Que Deus abençoe de uma forma poderosa, de uma forma rica e abundante em nossas vidas. E hoje beleza? no culto da noite temos a ceia. Entra lá, participe com a gente e tenha o seu suco de uva aí, com um pãozinho. Tira uma foto aí com a sua família. Sim, tira uma foto ceando lá. junto. Publique que a gente vai ficar na página da igreja, que vai ser muito bom mesmo. O pastor Samuel vai trazer uma palavra poderosa para você. Né? Wagner pediu lá pela família de uma amiga do bombeiro, ela perdeu o netinho. Amiga. Beleza, a gente está lembrando aí. Brígido comentando. Brígido. Na IBD, Faltas Galáxias. Beleza, galera, vamos estar orando então. Shirley. O nome dela, Shirley. Não, o nome da netinha? Não, da pessoa, né? Da pessoa. Beleza, vamos estar orando. Senhor Deus, te agradecemos, Pai. Agradecemos por esse dia, por acordarmos, ó Deus. Agradecemos pela nossa saúde, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Deus, acima de tudo, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, pelo amor, por tua misericórdia sobre nossas vidas. E colocando diante do Senhor, Deus, esse pedido que o Wagner fez, ó Deus, que o Senhor esteja com a família, Deus, abençoando, que o Senhor esteja trazendo pessoas do Senhor, colocando ali para trazer uma palavra de alento, uma palavra, Senhor, para essas pessoas que, às vezes, Pai, nenhuma palavra traz consolo diante
um momento tão complicado como esse. Mas nós viemos pedir que a tranquilidade, que a paz do Senhor venha reinar sobre essa família, ó Deus, e que a solução da tua parte venha para essas pessoas. Deus, continua abençoando a cada um de nossa igreja, colocamos também em tuas mãos aquelas pessoas enfermas de nossa igreja, que o Senhor esteja ali também, Deus, continuando visitando, continua, Senhor, falando aos corações de cada um, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, e nos dando, Senhor, um dia poderoso em tua presença, e que logo mais à noite nós possamos, ó Senhor, estar todos, Senhor, meditando na tua palavra, cada um em suas residências, e ceando, Deus, trazendo à nossa memória esse momento tão importante em nossas vidas, que foi o momento que o Senhor se rendeu, ó Senhor, por nós, para nos dar esse momento, e que o Senhor ressuscitou e está vivo hoje em nossas vidas e está vivo em nosso meio. Muito obrigado por tudo, Deus, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Essa oração que fazemos no teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Então é isso aí, pessoal. Mais um momento com vocês, Elizabeth Bacon. Beleza? Show Valeu, de galera. bola. Até logo mais à noite. Até logo mais à noite, Marcele. Biscoitinho de sal, tá bom? Valeu, tchau. Então, tempo.